A imortalidade sempre fascinou os seres humanos. Inúmeras pessoas têm buscado o segredo para viver para sempre ao longo dos séculos. No entanto, parece que, até certo ponto, fomos superados por alguns dos nossos amigos do reino animal. Conheça agora 10 animais que são capazes de viver após a morte. As abelhas podem parecer um tópico curioso, mas acredite, elas têm um comportamento surpreendente. Embora nenhuma abelha realmente morra e permaneça morta da maneira que você imagina, há uma razão pela qual elas estão nesta lista. Mesmo que uma abelha esteja morta, ela ainda pode picar você, mas não da forma que você pensa. É evidente que abelhas mortas não conseguem voar e atacar ativamente. No entanto, suas partes que picam e, mais importante, o sistema de distribuição de veneno ainda funcionam, mesmo que a abelha tenha morrido há muito tempo. Quando uma abelha pica, o ferrão se desprende de seu corpo, ficando incrustado na pele da vítima. Junto a isso, há um pequeno órgão que contém o veneno da abelha e um músculo que bombeia esse veneno. Curiosamente, essas ações não são controladas pelo cérebro das abelhas, mas sim por impulsos involuntários. Portanto, se você acha que está seguro ao pegar uma abelha morta, é melhor pensar novamente. Você sabia que a decapitação de uma mosca fêmea pode ter efeitos surpreendentes? Quando uma mosca fêmea é decapitada, ela não morre instantaneamente. Na verdade, seu corpo pode continuar a se mover e até mesmo a se reproduzir por um curto período. Isso acontece porque a mosca possui um sistema nervoso descentralizado. O cérebro controla muitas funções, mas algumas atividades podem ser geridas por outras partes do corpo. Após a decapitação, o corpo da mosca pode continuar a responder a estímulos e até colocar ovos, embora não tenha consciência do que está acontecendo. Esse comportamento é um exemplo fascinante de como alguns insetos são adaptáveis. Mas é claro, isso não é um convite a provocar moscas. As planárias são criaturas fascinantes e misteriosas, conhecidas por sua incrível capacidade de regeneração. Esses pequenos vermes planos, que habitam ambientes aquáticos e úmidos, possuem a habilidade de se regenerar completamente a partir de pequenos fragmentos de seus corpos. Uma planária cortada ao meio, por exemplo, pode gerar 2 planárias inteiras e funcionais. Além disso, mesmo a cabeça, se removida, pode crescer um novo corpo, enquanto o corpo sem cabeça desenvolve uma nova cabeça funcional. Estudos mostram que, além de regenerar o corpo, as planárias são capazes de recuperar a memória após o processo regenerativo. Se uma planária treinada para reagir a certos estímulos for cortada ao meio, as novas planárias resultantes poderão reter as memórias adquiridas pelo organismo original. Incrível! Os polvos são criaturas marinhas extraordinárias, conhecidas por sua inteligência, camuflagem e comportamento curioso. No entanto, algo que intriga muitas pessoas é o fato de que, mesmo após serem mortos, os polvos continuam a se mover, com seus tentáculos aparentemente vivos, ao contrário dos humanos, cujo sistema nervoso central está majoritariamente no cérebro. Cerca de 2/3 dos neurônios dos polvos estão localizados em seus braços. Isso significa que cada tentáculo tem uma espécie de independência em suas ações. Esses neurônios continuam ativos e podem gerar impulsos mesmo depois que o polvo morre. Assim, os braços podem se contrair, mover-se e reagir a estímulos externos por algum tempo após a morte do animal. Além disso, os polvos são conhecidos por sua notável capacidade de regeneração e adaptação. Seus tentáculos, quando cortados, podem crescer novamente. E essa mesma resiliência que permite a regeneração está ligada à resistência de suas células nervosas, fazendo com que seus membros continuem a responder após o organismo ser declarado morto. Fascinante, não é mesmo?
Assim como acontece com outros animais, como os polvos, os sapos também possuem um sistema nervoso capaz de gerar movimentos reflexivos, mesmo após o animal ser declarado morto. Isso ocorre devido à forma como os seus nervos e músculos continuam funcionando por um tempo depois da morte. O movimento muscular é controlado por sinais elétricos que vêm do cérebro e da medula espinhal, transmitidos pelos nervos aos músculos. Porém, mesmo após a morte, quando o cérebro deixa de enviar esses sinais, os nervos do sapo ainda podem ser estimulados por fatores externos, como o toque ou a presença de eletrólitos, como o sal presente na água. Isso faz com que os músculos ainda possam se contrair, criando a ilusão de que o animal está vivo ou se movendo. Além disso, os sapos são animais com alta resistência em suas células musculares, o que permite que seus músculos respondam por mais tempo à estimulação elétrica após a morte. Quando uma cobra é decapitada, seu sistema nervoso continua a operar por um certo período de tempo. O corpo da cobra, mesmo sem o cérebro, ainda possui uma rede de nervos que pode gerar reflexos automáticos. Esses nervos controlam os músculos e podem continuar a enviar sinais elétricos por várias horas após a morte do animal. É por isso que o corpo de uma cobra decapitada pode continuar a se contrair, enrolar-se ou realizar movimentos reflexivos assustadoramente coordenados. Além disso, o coração das cobras é capaz de bater por algum tempo sem o controle direto do cérebro. Isso ocorre porque o coração é controlado em grande parte por um sistema nervoso independente, chamado sistema nervoso autônomo, que pode continuar funcionando até que o oxigênio nos tecidos se esgote completamente. Isso significa que uma cobra decapitada pode continuar a exibir atividade muscular e circulatória, intensificando a impressão de que ainda está viva por algum tempo. As cobras possuem reflexos tão poderosos que, mesmo sem o cérebro totalmente funcional, a cabeça pode morder ou tentar se defender por vários minutos após a decapitação. Isso é especialmente perigoso em espécies venenosas, pois uma mordida da cabeça separada pode injetar veneno com o mesmo efeito letal. As salamandras são famosas por sua incrível capacidade de regeneração, podendo reconstruir membros e até partes de órgãos. Além disso, quando cortadas, seus corpos continuam a se mover por algum tempo. Isso ocorre porque seus nervos e músculos ainda respondem a sinais elétricos, mesmo sem o controle do cérebro. Esses movimentos são causados por reflexos espinhais, que não dependem do sistema nervoso central. As salamandras possuem uma rede nervosa eficiente, permitindo que as partes separadas do corpo ainda se contraiam e reajam a estímulos, refletindo sua notável biologia regenerativa. As galinhas são conhecidas por continuar a se mover por alguns minutos após serem decapitadas, o que é surpreendente para muitas pessoas. Isso acontece porque o sistema nervoso de uma galinha não depende inteiramente do cérebro para controlar os movimentos básicos. Mesmo sem a cabeça, a medula espinhal ainda pode enviar sinais elétricos aos músculos, gerando reflexos que fazem o corpo se contrair, correr ou bater as asas. Esses movimentos pós-decapitação são causados por impulsos nervosos automáticos, já que a medula espinhal das galinhas pode funcionar por um curto período sem o cérebro. Isso cria a ilusão de que o animal ainda está vivo, mas, na verdade, são apenas reações reflexivas, típicas de muitos vertebrados. As tartarugas podem continuar se movendo após ferimentos graves devido a reflexos automáticos em seu sistema nervoso, permitindo que seus membros ainda reajam por um tempo. Esse fenômeno é comum entre répteis, devido à resistência de seus nervos. Além disso, elas possuem uma notável capacidade de regeneração, especialmente na carapaça e tecidos moles,
permitindo que se recuperem de danos ao longo do tempo. Isso as torna extremamente resilientes no ambiente.